Olá, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Hoje vamos continuar nossas aulas de história e vamos entender, né, onde surgiram aí, descobrir onde surgiram as primeiras cidades, as primeiras civilizações. Até então nós estávamos estudando a pré-história, né, o surgimento do ser humano, os deslocamentos do ser humano por todos os continentes até chegar aqui na América. E hoje nós vamos estudar onde surgiram aí as primeiras cidades, né? Como esses seres humanos que viviam se mudando de um lugar para outro, né? Por ser nômades em busca de seus alimentos, até que eles chegaram às margens desses rios aqui, ó, rios Tigre e rio Eufrates, certo? As margens desses dois rios aqui que fica lá no Oriente Médio, né? Se você observar nesse mapa aqui abaixo, lá no Oriente Médio, ali entre a Ásia, a Europa e a África, onde surgiram essas primeiras civilizações. Essa região é chamada de Mesopotâmia, certo? Mesopotâmia é uma palavra grega que significa terra entre dois rios, terra entre rios. Certo? Essa região, pessoal, fica hoje onde é o país chamado Iraque. A maioria do território da Mesopotâmia fica dentro do território do Iraque hoje, tá certo? Então, pessoal, esses seres humanos viviam se mudando de um lugar para outro, até que eles se estabeleceram aqui às margens desses dois rios, né? Sempre lembrando Rio Tigre e Rio Eufrates, e eles perceberam que uma vez por ano os rios Tigre e Eufrates eles davam uma cheia, e essa cheia ela se espalhava a água por cima dessa terra que é um deserto, por cima dessa areia, né? E quando essa água baixava, essa areia ficava fértil e ficava úmida e nasciam várias plantas, né? Então eles perceberam que se fizessem a mesma coisa, jogassem algumas sementes, eles teriam seus alimentos ali para passar todo o ano sem necessidade de estarem se mudando. Então foi assim que surgiu a agricultura, foi assim que eles descobriram a maneira de plantar os seus alimentos. E a partir dali começaram a domesticar alguns animais, construíram suas casas e foram formando aí as primeiras vilas, as primeiras cidades. Então, pessoal, os povos que habitaram essa região foram aí esses povos, os sumérios, os acádios, os assírios e os caldeus, né? A gente vai detalhar cada um deles nos slides posteriores. Mas vamos lá, os sumérios, eles se destacaram aí pela invenção da escrita e pela invenção da roda e do arado. Os acádios, né, se caracterizaram aí basicamente por ter sido o primeiro império, né, chamado Império Babilônico, e eu destaco aí para o rei Hammurabi, que criou o primeiro código de leis escritas, né, que a gente vai estudar também mais à frente. Os assírios, que eram povos pastoris, né, de grandes guerreiros, e também os caldeus, que formaram aí o segundo império babilônico, especialmente com o rei Nabucodonosor, certo? Vamos lá. Economia. Então, pessoal, todos esses povos, a base da economia era a agricultura, certo? A principal atividade econômica dos mesopotâmicos, tanto os assírios, os caldeus, os babilônicos, todos eles, a base era a agricultura e a pecuária, né? A criação de animais. Como vocês podem ver aqui nessas imagens, o rio, quando ele subia, dava cheia, a água se espalhava por essas terras e ficava fértil, né? Acontecia aí a fertilização do solo. Quando a água baixava, eles criaram aí o sistema de irrigação com esses canais, onde eles levavam água para terras mais distantes, né? E conseguiram aí desenvolver uma grande engenharia para a fertilização do solo, para a irrigação do solo através desses canais, certo? Então eles cultivavam cereais para alimentação e criavam os animais para também a subsistência, né? E aquilo que sobrava eles começaram aí o início de um comércio, uma troca de mercadorias por outras que eles não tinham na localidade. A religião, todos esses povos eles eram politeístas. O que quer dizer politeístas, minha gente? Politeísta quer dizer que acreditam em vários deuses, né? Não é uma religião monoteísta que acredita em um único Deus, é poli. Poli quer dizer muito, vários, né? Teu quer dizer Deus. Então, vários deuses. Então, esses povos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e quem comandava a religião, né, eram os sacerdotes, né? Eram os sacerdotes quem comandavam a religião aí, né? Nesses territórios aí da Mesopotâmia. Todos os povos sempre tinham os sacerdotes. E para cultuarem seus deuses, pessoal, eles criaram esses monumentos aqui gigantescos, que é chamado de ziggurat, né, que é um templo religioso, onde eles faziam as cerimônias religiosas em homenagem aos seus deuses. Também esses templos eram grandes armazéns, né, eles armazenavam aí os seus grãos, os seus alimentos, né, para passar algum período até chegar a outra colheita. E nesse alto aqui, pessoal,
do zigurate, eles também usavam como observatório astronômico. Era daqui onde eles observavam os astros, as estrelas, a lua, o sol, e aí foram desenvolvendo, né, técnicas para a época do melhor época do plantio, desenvolver o calendário, a melhor época de colheita, enfim, eles foram descobrindo tudo isso através da observação dos astros em cima desses zigurates, aqui nessa parte mais alta. Mas lembrando sempre que o zigurate era o principal objetivo dele era praticar as cerimônias religiosas em homenagem aos deuses. Deuses esses, pessoal, que eram basicamente esses aqui, ó. Vamos lá, vamos entender. Anu, que era o deus do sol, do céu. Shamak, o deus sol. Enil, deus do vento e das chuvas. Marduk, o deus protetor da cidade da Babilônia. E a Insta, que era uma deusa, né, a deusa da chuva, da primavera e da fertilidade. Essa deusa aqui, pessoal, a gente vai estar falando um pouco mais dela mais à frente, né? A deusa Insta, coloque esse nome na cabeça de vocês, que ela vai ter uma participação importante lá na epopeia do Gilgamesh. A cada momento da vida, né, eles tinham um deus, né? Então eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, pessoal, os sumérios, né, que foram os povos aí, os primeiros a habitarem aquela região, eles foram também os primeiros a construírem as cidades, né? Ur, Uruk, Nippur, Lagash, foram as primeiras cidades, né, que foram encontradas aí nas escavações dos arqueólogos. As cidades mais antigas são essas. E essas duas aqui, Ur e Uruk, elas estão sempre em destaque lá na Bíblia. Quem costuma ler a Bíblia vai perceber que Abraão tirou seu povo daqui da cidade de Ur e levou para a terra prometida, né, que era a Canaã, onde hoje é a Palestina, o Israel, né? Eles criaram também a escrita, né? Os sumérios criaram a escrita, foram os primeiros a construir aqueles zigurates, os grandes templos, né? A escrita chamada escrita cuneiforme, ou seja, o primeiro tipo de escrita da humanidade também surgiu lá na Mesopotâmia. Eles desenvolveram técnicas hidráulicas, como nós já vimos, né? De irrigação, de canais de irrigação para fertilização do solo. E também eles inventaram a roda, né? Foram os sumérios que inventaram a roda, tão utilizada até hoje, né? Então, pessoal, a escrita cuneiforme, ela era feita em blocos de argila, né? Barro mesmo molhado, fazia o barrozinho e com uma madeira com a ponta em forma de cunha, eles iam colocando esses símbolos aqui que significavam aí o primeiro tipo de escrita, né? Que depois ficou chamada de escrita cuneiforme exatamente por isso, porque era feita na argila com um pedaço de madeira que é chamado de cunha, daí cuneiforme. Veja aqui outros exemplos, né? Isso é uma imagem de um tablete de argila encontrado lá na Mesopotâmia. Aqui é a decifração desses símbolos, né, no alfabeto que nós conhecemos hoje. E também nesse mesmo lugar foi encontrado um tablete de argila bem grande com uma história escrita, que essa história depois que foi traduzida, percebeu-se que era o épico de Gilgamesh, né? O Gilgamesh era um semideus que era muito forte, né? E os deuses, para afrontá-lo, criaram um inimigo chamado Enkidu. Esses dois aqui viviam lutando, brigando um com o outro, só que os dois, as forças eram iguais, e nunca um conseguia vencer o outro. Então eles perceberam que era inútil ficar brigando e acabaram se tornando amigos. E juntos foram lutar contra outras criaturas, né? Isso na mitologia deles lá dos Sumérios. E o Gilgamesh, ele era um homem muito desejado, especialmente pelaquela deusa, a Insta, né? A deusa Insta queria, né, o Gilgamesh. Só que o Gilgamesh rejeitou porque a Insta era uma deusa muito, vamos dizer assim, traiçoeira. Então ela, por ter sido rejeitada, ficou com raiva, reclamou aos deuses e os deuses teriam castigado o Gilgamesh matando seu melhor amigo, o Enkidu, né? Então é um épico, né? Uma história que é considerada aí a primeira literatura, né? A mais antiga literatura da humanidade. É o épico de Gilgamesh. Quem tiver interesse, né, pode procurar. Aqui tem a história na internet, a história completa para você ler. É bem interessante a história do Gilgamesh e Enkidu, certo? E a deusa Insta. Então, pessoal, os babilônicos, depois dos sumérios, foram os mais, vamos dizer assim, mais importantes, né? Eles criaram aí o primeiro império babilônico, né? Pelo rei Nabuco, quer dizer, pelo rei Hammurabi. Ele foi o rei que criou o primeiro código de leis escritas, esse daqui, ó. Ainda hoje tem
essa pedra, onde ele escreveu todas as leis do Código de Hammurabi, né, o Código de Lei, utilizando aí a escrita cuneiforme. Ele colocou mais de 200 leis nesse bloco de pedra aqui, e colocou na praça para que todo mundo pudesse ver. Essas leis eram baseadas no Código de Taleão, na lei de Talião, que significa olho por olho, dente por dente. Ou seja, quando uma pessoa, por exemplo, matasse o filho de outra, o castigo dele seria que a outra pessoa também matasse o filho dele. Então é aquela velha história, olho por olho, dente por dente. É o que estava aqui nesse código de Hammurabi, nas leis que ele criou. E depois veio o outro império babilônico, né, que foi governado aí principalmente por Nabucodonosor, onde no reinado dele também é bem citado na Bíblia, onde os hebreus sofreram aí o cativeiro lá na Babilônia, especialmente a história de Daniel e a cova dos leões, né, retrata bem a história do Nabucodonosor. Ele foi o responsável por construir a Torre de Babel, né, que era uma torre onde se dizia que eles iam chegar ao céu, né? Também está lá na Bíblia dizendo, onde essa torre eles nunca conseguiram terminar, porque Deus teria confundido as línguas deles, e onde teriam surgido aí as várias línguas, vários idiomas, né, diferentes. Foi nessa construção da Torre de Babel. E também o Nabucodonosor foi o responsável pela construção dos Jardins Suspensos da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo ainda hoje. Os babilônicos eles deixaram um grande legado na ciência, né? Os mesopotâmicos como um todo, né? Nas construções, eles desenvolveram várias técnicas aí de construção, de engenharia, nos canais de irrigação, na desenvolvimento da matemática, especialmente. Eles criaram aí o círculo de 360 graus, que é o que nós utilizamos hoje, né? O ângulo de 90 graus, de 45 graus, 360, uma volta completa. Foram eles que criaram. Criaram aí a astronomia também, que foi através da observação dos astros, né? Eles desenvolveram a astronomia. Através dessa observação, eles desenvolveram o calendário, né, com 12 meses, os dias da semana com 7 dias, desenvolveram aí a hora com 60 minutos, os minutos com 60 segundos. Tudo foram os mesopotâmicos, né, que desenvolveram essas técnicas que nós utilizamos até hoje. Daí a importância da gente estar estudando esses povos, né, que foram os primeiros, né, que foram os descobridores dessas técnicas que permanecem até os nossos dias. Eles só não conseguiram desvendar de fato o formato da Terra, que eles achavam que a Terra tinha um formato de disco, né? Não uma esfera, mas um disco. Isso muito tempo depois foi descoberto que era uma esfera, mas eles já tinham um conhecimento muito avançado. Inclusive o calendário que eles desenvolveram tinha 365 dias, igual o que nós temos hoje.